Começando mais um Livros e Discos, hoje para falar sobre uma banda que eu gosto muito. Eu sou fã desde meus 14, 15 anos aí, que são os Ramones. O que falar dos Ramones? Uma banda caricata, de um grupo de jovens que queria tocar, fazer um som, mas que não queria fazer um cover não, queria fazer música própria. Eles no início não conseguiam nem tocar, mas foram aprendendo o do yourself, faça você mesmo, com apenas 3 acordes. É uma banda que eu acho assim que tem a sua importância na música, porque, poxa, eles estavam perseguindo o sucesso, mas, vieram a ganhar um disco de ouro no Brasil, com o disco Mundo Bizarro. Eu fui no show deles em 11 de novembro de 1994, matei a minha formatura do fundamental para poder ir nesse show, e para mim foi a glória, sabe, assim, o melhor show, o show da minha vida, porque era uma turnê Acid Chaos, Ramones, Sepultura e Raimundos, ali em Balneário Camboriú, Pavilhão da Santur. Então, eu vou falar aqui sobre esses livros dos Ramones aqui, eu vou falar não vou dizer pior, mas assim, do menos pior, do menos pior ao melhor. O que passa mais credibilidade, vou dizer o porquê. Vou começar com um livro aqui da história dos Ramones, Hey Ho, Let's Go, de Everett True. Esse fala da história dos Ramones, mas assim, parece uma colagem parece uma colagem de revistas, não é, tá, pessoal, mas é o que parece para mim, então não achei aquilo tudo, não. Depois, Coração Envenenado, Minha Vida com os Ramones, autobiografia de Didi Ramone com Verônica Kaufmann, prefácio do André Barcinski, brasileiro, jornalista brasileiro, que fala da história do Didi Ramone, que ele já, entre ele e Sid Vicious, do Sex Pistols, parece que era ele que era mais punk, Ele tinha um caso com a Connie, então lembra muito o Sid Nance, Já fica até com uma sugestão de filme, tá, pessoal? Sid Nance é legal pra caramba, pra quem gosta, assim, de punk, de música punk, nessa pegada. Então tá aí já incluindo a dica de filme, já soltei a primeira aí. O próximo livro é do general da banda, o cara mais assim, mais conservador, porque o pai também já era militar, então distou um pouco dessa veia punk, E a autobiografia de Johnny Ramone, Comando. Era meio casca-grossa o Johnny. Mas... E depois o livro do irmão do Joey, o Mike Leith, que escreveu Eu Dormi com Joey Ramone, Memórias de uma Família Punk Rock. Legal. Tá para sair um seriado, um filme na Netflix, só que há essa briga pelos espólios aí dos Ramones, do irmão do Joey, o Mike Leith, e a Linda Ramone. O outro livro aqui que pelo ser um cara que teve um problema, mas é um cara meio que assim, já não puxa para lado nenhum, era um cara que ele puxa pro dele, mas assim, com uma visão mais coerente, que é o Mark Ramone, Minha Vida como um Ramone, Punk Rock Blitzkrieg. Mark Ramone com o hit Slash. Houve a saída do Mark por problemas de alcoolismo, no disco Subterranean Jungle, aí ele só retorna com os Ramones no Brain Dry. E o que para mim passa credibilidade, é um cara que era gerente de turnê dos Ramones, era um cara que estava ali, meio paizão daquela turma ali, foi o Monte Melnick, junto com o Frank Merry, escreveu Na Estrada com os Ramones. Esse sim, para mim, passa mais credibilidade, não puxa para lado nenhum, é um cara mais neutro, quando relata ali a história com os Ramones. Então é isso, pessoal. A dica de livros são essas aqui. Se faltou alguma coisa, vocês colocam no comentário aí,
né, para eu não ficar me estendendo, porque tem muita coisa sobre a história dos Ramones aqui, e não vai dar para fazer um vídeo curto. Então vamos para a dica de discos. Assim, eu não indicaria os discos dos Ramones ou de punk, uma música mais eletrizante para ler um livro, né? Então eu vou falar dos discos, assim, dos meus favoritos de punk rock em geral, principalmente dos Ramones, né? Não para te ler, não para ler junto, mas para mim um disco icônico do punk rock é aquele dos Sex Pistols, o único, né? O único com letras próprias, o Nevermind and the Bollocks. Depois The Clash, né? Rock Combat. E quanto aos dos Ramones aí, eu gosto muito, tenho uma paixão aí por um principal, tem vários discos dos Ramones aí, é como se tivesse que escolher um filho, qual deles, fica difícil, mas um dos preferidos é o Halfway Sanity, que é mais porrada, é mais peso, né? Mas tem tantos outros ali, o primeiro dos Ramones, o segundo, o terceiro. Depois também gosto muito de um disco mais dançante, que é o Pleasant Dreams. Depois Brian Dry, Mundo Bizarro. Ixi, é difícil escolher um. Então essas foram as dicas de discos e de músicas dos Ramones. Quanto a filmes, bem, eu citei um aí, Sid Nance, história de Sid Vicious e Nance, que eu já tinha mencionado. CBGBs, que saiu recentemente, não tão recente não, uns 4, 6 anos atrás, sei lá. Faz um tempinho aí, mas bem bacana, que fala do berço do punk ali, o punk norte-americano, que é uma coisa mais alternativa, né? Só foi estourar o punk mesmo, foi na Inglaterra, mas o punk ali nos Estados Unidos foi uma coisa mais alternativa. É uma banda que eu gosto muito, como eu já falei, a banda que tem as suas curiosidades, fizeram um show beneficente para arrecadar equipamentos para a polícia de Nova York, como colete e prova de balas. É muito louca a história dos Ramones, né? Cara, tem tanta coisa bacana para falar que não vai dar tempo para colocar tudo num vídeo curto. Mas outra dica de filme é Rock and Roll High School. Cara, eu sou fã pra caramba do Ramones, mas o filme é muito ruim. O filme é muito ruim, muito ruim. Filme de 1979, Rock and Roll High School. Bem, assistam, né? Quem já assistiu, comenta aí, mas o filme é muito ruim. Salva as músicas ali, tudo, mas a história do filme é muito ruim. Então era isso, pessoal. Essas foram as dicas de livros, de discos e de filmes relacionados aos Ramones, ok? Então, até a próxima.